Antes que nós façamos a leitura que será exposta, o texto que será exposto nesta noite, deixe-me recordar os irmãos da nossa exposição até aqui. Nós vimos no capítulo 1 de Tiago alguns benefícios da aprovação. Depois foi ensinado sobre o que pensar em meio às provações. Do verso 19 ao verso 27, nós vimos como a palavra de Deus transforma uma pessoa. No capítulo 2, do verso 1 até o verso 13, nós falamos um pouquinho por que a nossa reunião é diferente das demais reuniões. E do verso 14 até o verso 26 do capítulo 2, nós explicamos um pouquinho por que nós não separamos a fé das obras. Como eu bem já disse várias vezes, a carta de Tiago ela é demasiadamente prática. Não que os outros livros não sejam, mas Tiago, ele dá o seu ensinamento e em seguida ele conta uma ilustração para que o ensino fique claro, para que seja prático. E agora, irmãos, nós chegamos aqui no capítulo 3, do verso 1 até o verso 12. E o tema desta noite é conselhos para não pecar com a língua. Leiamos Tiago capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que, sendo tão grandes e abatidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Assim diz a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Ó Pai, mais uma vez te pedimos que use o teu servo, ilumine-o, coloca as tuas palavras na boca dele, para que todos nós sejamos edificados nesta noite. Nós rogamos luz do teu Santo Espírito, orando em nome de Jesus. Amém.
Conselhos para não pecar com a língua. Conselhos para não pecar com a língua. Em certa ocasião, irmãos, Jesus ele curou um homem que era mudo por ser possesso por um demônio. E depois que ele fez esta cura, alguns líderes religiosos acusaram Jesus que ele estava operando aqueles sinais e aquelas maravilhas por poder de Beelzebu, pelo poder do diabo. E Jesus adverte aqueles homens dizendo assim: raça de víboras. Observe o contraste. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E Jesus conclui dizendo: toda palavra frívola, os homens prestarão contas diante de Deus. Conseguem perceber o contraste? Jesus curou um homem mudo. E agora, homens normais, aparentemente, fisicamente falando, proferem palavras pecaminosas a Jesus. E Jesus diz assim: porque por suas palavras serão condenados, e por suas palavras sereis justificados. Geralmente, quando nós estamos falando com uma pessoa que não é crente sobre os seus pecados, que ela precisa se arrepender, que ela precisa confessar os seus pecados a Deus, é clássico a frase: olha, eu não faço mal para ninguém, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não mato. É clássico isso. Mas nenhuma pessoa pode dizer que nunca pecou no falar. Nenhuma pessoa pode alegar que nunca disse nenhuma palavra torpe. Aí você pode dizer para essa pessoa: você algum dia falou alguma palavra errada, algum palavrão, alguma coisa? Sim, eu disse. Então você pecou, você é condenado. Porque a palavra de Deus diz que por suas palavras vocês serão condenados, e por suas palavras serão justificados. E nós, crentes, e nós, redimidos pelo Senhor, a palavra de Deus está cheia de advertências para que nós controlemos a língua. E aqui Tiago, ele extrai muito do ensinamento de Jesus, e percebam, nós veremos aqui na exposição de hoje, que é muito semelhante com o ensinamento de Jesus. Conselhos para não pecar com a língua. Em primeiro lugar, irmãos, nós veremos aqui no texto, o primeiro conselho para que nós não pequemos com a língua é: leve a sério o cargo de mestre. Leve a sério o cargo de mestre. É isso que o apóstolo, que Tiago começa a dizer nos primeiros versos. Observe, no verso 1: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Numa primeira leitura, parece um pouco confuso o que mestre tem a ver com o pecado da língua. Que efeito as palavras têm sobre aqueles que nos ouvem? O ensinar e a língua estão intrinsecamente juntos. É natural que um mestre fale muito. É natural. Ele precisa comunicar o seu ensinamento. Ele precisa comunicar aquilo que ele aprendeu. Em grande parte do capítulo 3, Tiago fala sobre refrear a língua. Nos capítulos seguintes, ele vai falar sobre não maldizer o seu próximo, falar a verdade em amor e falar a verdade. O cargo de mestre é muito importante. E muitas vezes
nós não levamos isso a sério. Deixe-me deixar claro, meus irmãos, o que Tiago não quer dizer aqui. Ele não quer dizer que nós não devemos ter mestres, não é isso. O que ele diz é: não vos torneis muitos mestres. E observe que está no passivo aqui, ou seja, não diga para você mesmo assim, ó, eu sou mestre. A palavra de Deus nos exorta para que nós cresçamos em conhecimento. Muitas vezes a palavra de Deus diz que nós devemos sair do leite espiritual e procurar conhecimento profundo. Tiago não está dizendo aqui que nós somos contra os mestres. Ele está querendo deixar claro para nós que o cargo de mestre é algo sério. Devemos tomar cuidado. Por que isso? Olha o que ele diz no verso 1, no finalzinho: sabendo que havemos de receber maior juízo. A palavra de Deus diz que a quem é muito dado, mais será cobrado. Todo mestre, ele não é mestre porque ele é bom. Ele é mestre porque Deus concedeu a ele o dom de ser mestre. E se Deus concede às pessoas capacidade de aprender, de compreender, oportunidade, essa pessoa será mais cobrada. E ainda mais um mestre que está à frente, que está dirigindo as pessoas no caminho do Senhor. Jesus mesmo deixou muito claro isso, meus irmãos. Ele disse: toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão contas no dia do juízo. Em outra ocasião ele disse: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E ele disse que se nós levarmos um pequenino do reino a tropeçar, seria melhor que nós pegássemos uma pedra gigante, amarrássemos no nosso pescoço e nos lançássemos ao mar. Meus irmãos, o cargo de mestre é sério. O cargo de ensino não é brincadeira. E para nós evitarmos certos tipos de pecado com a língua, nós devemos levar a sério o cargo de mestre. E olha o que ele diz no verso, olhem o que ele diz no verso 2, meus irmãos. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ele não tira ninguém aqui da jogada. Todos nós somos falhos, todos nós escorregamos, todos nós somos propensos a errar. Agora, quando se trata de um cargo que precisa ensinar, que precisa falar, se esse cargo não é levado a sério no nosso coração, na nossa compreensão, e simplesmente nós dizemos: eu sou mestre, eu posso ensinar, eu posso falar o que eu bem quiser, facilmente nós pecaremos em dobro. Facilmente. Ele continua no verso 2: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Se uma pessoa ela tem esse domínio de saber o que falar, saber a hora certa, tem cautela, ela prefere ficar quieta do que dizer o que não deveria, ela tem um alto poder de controlar a si mesma. Perfeição aqui não significa nunca pecar, mas é uma pessoa que está num processo de santificação, e como diz no capítulo 1, ela está nesse processo de perfeição. Um homem perfeito, portanto, não é um homem sem pecado, mas é aquele que chegou à maturidade espiritual. Ele fala a verdade em amor, ele é cheio de sabedoria, ele tem compreensão com o outro, ele é capaz de manter o controle sobre o seu corpo. E observe, irmãos, quantas vezes nós erramos
causamos transtornos nos relacionamentos porque nos dizemos ser mestres. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, que formalmente você disse assim, eu sou mestre e agora eu vou ensinar, mas com as suas posturas, com as nossas posturas. Às vezes nós não fomos eleitos como mestres, ou nós não dizemos em alto tom e a todos, eu sou o mestre, mas a nossa postura é como de um mestre. E aqui é um perigo, meus irmãos. É um perigo. Porque se nós não levamos a sério o entendimento do que é um mestre, e qual que é o posicionamento diante de um mestre, e queremos agir como um mestre, sem ser um mestre, de fato, o perigo de errar, pecar, tropeçar com a língua, é muito grande, muito grande. Lembram, meus irmãos, dos trechos do hino Castelo Forte? Diz bem assim: com o seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, se referindo ao diabo, por uma só palavra. O diabo, com uma só palavra, já está condenado. As palavras, a palavra na Escritura sempre tem esse peso. E é certo, meus irmãos, que por meio de uma só palavra, você pode dar um direcionamento para alguém, e por meio de uma só palavra, você pode levar a pessoa para o buraco. Jesus, meus irmãos, é o maior exemplo a nós de palavras perfeitas que saem da sua boca. Olha o que ele fez por nós por meio de uma só palavra: está consumado. Embora no português são duas palavras, está consumado, no grego é uma palavra só, tetelestai. Está consumado. Estas palavras de Jesus destruiu o poder maligno do diabo e nos trouxe para o seu reino. Jesus é aquele a quem a Escritura se refere como que da sua boca sai uma espada afiada. E essa espada afiada, ela é usada para ferir as nações. A analogia aqui de Apocalipse é de que a espada serve para cortar, né, de juízo. Então, as palavras de Cristo, elas têm um peso para juízo sobre as nações. E Ele mesmo as regerá com cedro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Senhor, o Todo-Poderoso. A palavra, ela tem um poder para direcionar as pessoas, ou para destruir as pessoas. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque a gente precisa refletir mais sobre o cargo de mestre, o cargo de ensino na igreja. Tiago, para deixar mais fulgente o seu ensino, ele usa duas ilustrações aqui. A primeira ilustração, no verso 3, é dos freios, do freio no cavalo. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de andar a cavalo, ou de ver como funciona um freio no cavalo. Mas é até engraçado, porque você vê um animal imponente, grande, forte. O cavalo é muito forte. E você, apenas com uma cordinha, literalmente uma cordinha, alguns cavalos que são mais domados, se você simplesmente amarrar uma corda no pescoço dele e dar só um toquinho assim, para a direita, ele já obedece, porque ele é muito domado. Mas geralmente o freio vai na boca do cavalo, e você dá um toque assim para trás com as duas mãos, você freia o cavalo. Você puxa para trás, você freia. Se você solta e dá uma batidinha assim, ele corre. Se você puxa um pouquinho para a direita, ele vira para a direita. Se você puxa muito forte com a direita, ele dá a meia volta e muda completamente o caminho. E você fica pensando, nossa, um animal tão forte, tão imponente, um pequeno freio controla esse animal forte. A segunda ilustração é do navio. Um navio, um barco tão grande, o
O leme é aquela peça que fica, geralmente, ninguém a vê, ela fica embaixo, assim, na polpa, na parte traseira do barco, e conforme o timoneiro a direciona, ela vai tanto para a direita quanto para a esquerda, ou dá a meia volta. Qual que é a ideia aqui, meus irmãos? Que a língua, mesmo sendo um órgão tão pequeno, ela tem esse poder de direcionar grandes coisas, ou direcionar muitas pessoas. Só você ligar a televisão e ver igrejas que não são bíblicas, não são genuinamente igrejas verdadeiras, quantas pessoas estão seguindo essas seitas? Porque sempre tem uma pessoa ali, com uma retórica muito boa, que fala muito bem, que consegue direcionar essas pessoas. Sempre tem. E geralmente nessas grandes seitas, quando essa pessoa que dá esse direcionamento, ela morre, geralmente se divide, há divisões, há brigas, a seita se rompe, enfim. Mas observe, meus irmãos, que esse pequeno órgão, com alguns ensinamentos, pode direcionar muitas pessoas. Muitas pessoas. Conselhos para não pecar com a língua: leve a sério o cargo de mestre. Leve a sério o cargo de mestre. No final ele dá mais uma ilustração referente a uma fagulha que incendeia uma floresta, mas eu vou tratar nela no segundo ponto. Mas eu chamo a atenção dos irmãos para que o que significa isso na prática realmente. O que seria levar a sério o cargo de mestre? Irmãos, valorizemos o nosso pastor, os nossos pastores. Porque não é fácil você estudar, você trabalhar, você filtrar aquilo que você vai falar, sabendo que nós receberemos maior juízo. Sabendo que, por nós estarmos ensinando, é muito fácil nós tropeçarmos em alguma palavra e dar algum direcionamento errado. Para o cargo de pastor, se estuda muito. Você é muito avaliado. Nosso pastor não está presente, mas ele recebeu um grande treinamento para nos ensinar. E nós devemos valorizar, nós devemos pensar nisso com carinho, orar por ele, para que quando ele pregar e falar, até por mim, né, ou por qualquer um que esteja ensinando, para que nós, ao falarmos, falemos de acordo com a vontade de Deus. O próprio Paulo, o grande apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, ele escreve nas suas cartas que roga ao Senhor e pede para que os irmãos orem por ele, para que seja dado a ele as palavras segundo Deus quer que ele fale. Precisamos levar a sério o cargo de mestre, de pastor, que é difícil, meus irmãos. É difícil. Só quem está à frente ensinando e leva realmente esse cargo a sério, sabe do peso, da dificuldade, da guerra espiritual que é estar à frente ensinando. É uma guerra, meus irmãos. É uma pressão. Porque havemos de receber maior juízo. Deus irá cobrar de nós a cada palavra que nós ensinamos a vocês, a cada conselho, a cada direcionamento. É difícil, meus irmãos. Segunda aplicação, meus irmãos. Pense bem antes de assumir um cargo de ensino na igreja. Pense bem. Não vos torneis muitos mestres. Irmãos, é difícil. Não pense que é fácil ensinar segundo a palavra de Deus. É difícil. Exige tempo, pesquisa, cuidado. Pense bem. Será que você leva a sério mesmo a responsabilidade que te é dado de ensinar? Não estou desencorajando ninguém aqui.
se você sente no seu coração de servir a Deus, ensinar, e as pessoas dizem que você faz isso bem, vá em frente. Mas pense antes. Pense antes. Porque aqueles que ensinam vão receber maior juízo de Deus. Reflita sobre a seriedade de ser mestre, de ensinar. Desde um professor das crianças até um presbítero ou um pastor. Será que você de fato leva isso a sério? Um diácono também? Porque, meus irmãos, se nós não levarmos a sério o cargo de mestre, nós facilmente pecaremos e escorregaremos. Hoje em dia, infelizmente, na internet, muitos mestres, muitas pessoas se intitulam mestres. Toma cuidado com o que você ouve na internet. Toma cuidado com as palavras que você ouve nos canais que você se inscreve, que você assiste. Os canais de televisão também. Toma cuidado, porque com pequenas palavras você pode tomar o rumo errado na sua vida. Com palavras erradas, talvez palavras bonitas e atraentes, essas palavras podem te conduzir para um caminho completamente errado. Cuidado. Filtre aquilo que você ouve. Se você fizer um cálculo de quantos vídeos existem no YouTube, quantos canais existem, eu tenho certeza que se você se programasse para assistir todos na sua vida, você não teria tempo para assistir todos. Nosso tempo é limitado, meus irmãos. Devemos filtrar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós assistimos. Porque, como um pequeno leme direciona um barco para certo lugar, com pequenas palavras erradas, você pode entrar para o caminho errado. Toma cuidado. É muito bonito, meus irmãos, ver como a Igreja Presbiteriana do Brasil trata com carinho e com zelo os seus mestres. A Igreja Presbiteriana do Brasil, de fato, tem um zelo pelos mestres, pelos pastores. Para aqueles que não sabem, o processo para você ser um pastor é difícil. Primeiro, se você se torna um membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, você precisa ser 3 anos membro. Se você se sente chamado para o Sagrado Ministério, você conversa com o pastor, e o pastor te acompanhará, vai perguntar para você se você realmente, quais são as suas motivações para isso. Sendo aprovados diante do pastor ali, o pastor te leva para o conselho, e ali no conselho você será examinado sobre as suas motivações para ser um mestre, para ser um pastor, e o conselho aprovando, ele encaminha uma carta para o presbitério, e aí os pastores e os presbíteros de todas as igrejas da região vão avaliar o candidato, o aspirante ao Sagrado Ministério, para ver se as suas motivações estão corretas. E aí eles fazem perguntas desde o seu nascimento até a sua conversão e as suas motivações, as suas famílias. Olha, percebem o zelo? Eles aprovando isto, né, aqui já estamos falando de 4 anos mais ou menos, o candidato ele é enviado ao seminário, que fica lá durante 4 ou 5 anos estudando. Sendo aprovado no seminário, ele já se torna pastor e mestre? Não. Ele volta para o presbitério, apresenta 2 trabalhos, um de no mínimo 60 páginas e 2 de no mínimo 20 páginas, descorrendo, mostrando para os pastores que ele é apto para ensinar e que os seus ensinos não são errados. Sendo aprovado, ele se torna pastor? Não. Ele precisa pregar diante dos pastores, e os pastores vão avaliar se ele está apto para ensinar. Sendo aprovado, ele já é ordenado? Não. Ele passa também um tempo de licenciatura, para ser provado o seu chamado. E assim, depois de mais ou menos 10 anos ou 9 anos, ele é ordenado ao Sagrado Ministério.
Por que isso, meus irmãos? Zelo. É levar a sério o cargo de pastor. Temos que orar, meus irmãos, para que a igreja brasileira, não só a IPB, mas a igreja brasileira no geral, leve isso a sério, de fato. Como conselhos para não pecar com a língua, leve a sério o cargo de pastor. Em segundo lugar, irmãos, lembre-se de que você sozinho não consegue controlar a sua língua. Quer deixar de pecar com a língua? Lembre-se que sozinho você não consegue controlar a sua língua. Olha o que Tiago diz. No verso 5, finalzinho do verso 5. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. É muito triste quando você vê aquela selva pegando fogo, né? Só que se você tivesse uma fita para voltar no tempo em cada detalhe de como começou aquele incêndio, nós veríamos que foi por uma pequena fagulha. Uma brasa pequena, algo insignificante. E Tiago diz aqui que a menor palavra, a língua, o menor órgão, pode pôr em chamas qualquer lugar. Amados, pensemos quantas vezes nós, pela nossa insensatez, colocamos em chamas um ambiente, um lugar, um grupo, um jantar, amizades. Olha o que ele diz no verso 6. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Ela leva a carreira de uma pessoa abaixo com pequenas palavras. Quantos artistas, quantas pessoas famosas, por causa de um post, por causa de uma palavra maldita, né? No sentido de ser dito de maneira errada ou colocado de uma maneira errada, a carreira dela foi por água abaixo. De fato, meus irmãos, por pequenas palavras, todos nós aqui já estaríamos condenados. Por pequenas palavras torpes e erradas, todos nós estaríamos condenados. E aí, para deixar mais claro o seu ensinamento, o Tiago usa mais uma ilustração. Agora ele fala sobre a questão dos animais. Ele diz que os seres humanos conseguem dominar qualquer animal. Eles dominam qualquer tipo de espécie. Seja uma espécie grande, pequena, e o homem a subjuga. Mas a língua, pequeno órgão, o homem não consegue dominar sozinho. O homem não dá conta. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Nós lemos na liturgia, quando Paulo está deixando claro que todo ser humano é condenado diante de Deus, ele descreve que todos os seres humanos, a boca está cheia de veneno mortífero. Nós, meus irmãos, não conseguimos controlar a nossa língua sozinhos. Existem vários provérbios populares e também provérbios da palavra de Deus, que nos advertem contra a língua. Tem um ditado que diz assim, um ditado persa: uma língua comprida é uma morte prematura. Tem outro também que diz assim, há muitos diz assim:
freia a tua língua do mal, e os teus lábios te falarem dolosamente. No muito falar, não falta transgressão. Ou seja, se você fala demais, você vai pecar, não tem jeito. Mas o que modera os seus lábios é prudente. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Nós somos fracos, meus irmãos. Nós não temos poder para dominar a nossa língua. Então, o conselho é: cala. Pensa. Busca o Senhor. Deus, será que eu preciso mesmo falar isso? Será que eu preciso mesmo falar isso? Jesus, ele é o maior exemplo a nós de domínio próprio. Da pessoa que sabia o que falar na hora certa. A palavra de Deus diz que Jesus foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. E nem dolo algum encontrou-se em sua boca. Ou seja, enquanto as pessoas dirigiam insultos contra ele, ele ficava quieto. Quando Pilatos o interrogou, ele não respondeu. Ele não proferiu nenhuma palavra errada. Pelo contrário, a sua palavra foi de bênção. Tetelestai, está consumado, e por meio dele, eu e você recebemos o Espírito Santo, o qual nos dá todo o poder e nos dá o domínio próprio para vencermos a nós mesmos. Quer deixar de pecar contra o Senhor com a sua língua? Reconheça que você é fraco. Busque a Deus em oração. Busque fortalecimento em Cristo Jesus. Procure domínio próprio. Em Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo que nos dá forças, que coloca nos nossos lábios as palavras corretas. Somente o Espírito Santo pode fazer isso, meus amados irmãos. Olhem o que Davi diz ao Senhor: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Em Cristo Jesus nós podemos rogar ao Senhor assim: Deus, coloca um guarda na minha boca, porque eu sei que se aquele fulano falar para mim desse jeito, eu não vou aguentar, Senhor. Ele vai ouvir até o que não deve. Deus, põe guarda na minha boca, Senhor. Me ajuda a saber o que dizer. E você que não é crente, entenda, só quem é cristão consegue desfrutar desse poder do Espírito Santo. Ah, mas existe político tal, político X, que ele fala tão bem, ele é tão educado. Ele é assim na frente das câmeras, mas nos bastidores, você vê que ele não é desse jeito. De vez em quando sempre escapa alguns áudios ou algumas gravações dos bastidores, e alguns políticos que são tão educados, tão formais, falando palavrões, falando coisas ruins. Certo dia eu ouvi de um político dizendo assim: fala assim com sua mãe. Olha, meus irmãos, porque na frente das câmeras ele quer ser bonito, ele quer ser formal, mas só quem tem Cristo Jesus, só quem tem o Espírito Santo tem poder para dominar a sua língua, para calar quando precisar calar, e falar quando precisar falar também. Como conselhos para não pecar com a língua: reconhece que você é fraco, que você precisa do Senhor, que você precisa da força do Espírito Santo de Deus. Olha para Jesus, nosso modelo, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Olha para ele. Toda vez que você vinha aquele sentimento: nossa, eu não mereço ouvir isso. Lembra que Jesus ouviu coisas piores. E em prol da comunhão, em prol do Evangelho, do reino de Deus, aguenta firme, entrega ao Senhor. Por fim, irmãos, o último conselho para que nós não pequemos com a língua
é: não tenha uma língua dobre. Não tenha uma língua dupla, uma língua que fala coisas ruins e coisas boas. Olha o que Tiago diz: com ela bendizemos, verso 9, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim, ou seja, está errado, não pode ser assim. Está errado. É certo, irmãos, que nós erramos mesmo que sejamos crentes, mas não pode ser recorrente. Você errar, você tropeçar é uma coisa, mas você sempre ser impulsivo, sempre falar o que não deve, sempre... Não está errado, nós não podemos ser assim. E olha o contraste que ele faz aqui. Contraste não, olha a analogia. Ele diz que nós bendizemos a Deus com a nossa língua, e depois amaldiçoamos os homens, que são a imagem e semelhança de Deus. E nós nos esquecemos que se estamos amaldiçoando alguém que é a imagem e semelhança de Deus, nossos irmãos, nós estamos amaldiçoando o próprio Deus. Conversando na aula hoje com os jovens, nós falamos um pouco sobre por que Deus ele proibiu que fosse feito esculturas da sua imagem. E é óbvio que é para que não tenha adoração a essas esculturas, mas um dos ensinamentos também ali é para que o homem brilhe a imagem de Deus. O homem é o representante de Deus na terra. Por isso que nós damos o valor à raça humana. Por isso que nós valorizamos a raça humana. Mas nós, crentes, chamados por Deus, não podemos ter língua dobre, que fala sempre, está bendizendo a Deus, daqui a pouco está amaldiçoando, falando palavrão, falando palavras chulas, que não convém ao crente. Palavras às vezes que se referem a fezes, a urina, em um momento de explosão, de ira. Não pode ser assim, meus irmãos. E mais uma vez, para deixar claro o seu ensino, Tiago dá algumas ilustrações. Ele usa a ilustração da fonte e também a ilustração de uma árvore. A fonte aqui é clara, assim como a da árvore. Não tem como você ir em uma fonte de água doce, não sei quantos já tiveram oportunidade disso também, no interior é muito comum você ver nascentes dos rios, e é bonito porque você vê a água brotando ali, cristalina, bonitinha, e aí você toma a água ali, assim, é muito boa essa experiência. Pelo contrário, uma água salgada, geralmente isso acontece nas regiões onde o mar está próximo, onde a água também brota e você vai todo feliz ali para tomar aquela água, só que ela está contaminada porque parte dela se encontra com o mar, ou já é uma parte da água do mar também, e é horrível, é uma água amarga. E não tem como uma água que produz água doce e ao mesmo tempo produzir água amarga. Não é conveniente isso, não pode ser duplo. É a mesma coisa, não pode, ele cita aqui o caso das azeitonas e da videira, não tem como a figueira produzir azeitonas ou a videira figos. Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Se você pensa ser crente e a sua boca só profere coisas ruins, você precisa repensar se você realmente faz parte do reino de Deus. Olhem, irmãos, como este ensinamento de Tiago é igualzinho ao ensinamento de Jesus. Jesus disse assim: cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Não é possível colher figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. E ele continua dizendo que o homem bom tira do seu coração coisas boas, e o homem mau
tira do seu coração coisas más. E aqui fica evidente, meus irmãos, que não é a língua, intrinsecamente a língua, que contém o mal. Porque se fosse assim, uma pessoa muda e surda, ela seria perfeita, não é isso. Mas Jesus deixou muito claro isso quando ele disse: do coração procedem tudo aquilo que é ruim. E ele diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. Em outras palavras, a língua só é o termômetro, por assim dizer. A língua só é a evidência do que está no coração. E é por isso que uma fonte de água doce não pode jogar água amarga. Pelos seus frutos os conhecereis. Você quer ter certeza que uma pessoa é crente mesmo? Olha os frutos. Olha como ela se comporta. Olha como ela trata as coisas. Pode ser que essa pessoa, às vezes, ela passe dos limites, ela fale o que não devia. Pode ser. Mas se ela é crente de verdade e você a confronta, ela vai pedir perdão. Ela fala: ô meu irmão, desculpa, eu falei demais mesmo. Eu errei. Mas uma pessoa que não é crente, ela não dá o braço a torcer. Jesus, meus irmãos, pode curar toda fonte de água amarga. Se você sente que falta controle na sua boca, nos seus lábios, olha para Jesus. Ele pode te dar um coração novo, para que você fale coisas corretas e coisas que agradem a Deus. Não tenha uma língua dupla, não tenha uma língua dobre, que fala as duas coisas e tanto faz. Dentro da igreja, existem até aqueles irmãos que às vezes escapam um palavrão dentro da igreja e falam: perdão. Mas espera aí, dentro da igreja você pede perdão, mas fora não? Ou quando está na presença de alguém, de algum mestre ou de algum pastor, a pessoa fica desesperada. Isso é uma língua dupla, uma língua dobre que fala as duas coisas e está enganando a si mesmo. Concluindo, meus irmãos, conselhos para que nós não pequemos com a língua. Leve a sério o cargo de mestre. Pensa bem antes de você ensinar uma pessoa. Vigia a sua postura, tá? Às vezes um presbítero, o próprio pastor ou uma pessoa mais experiente que você, ela vai te dar um conselho, vai te repreender de alguma coisa. Vigia a sua postura. Infelizmente, algumas pessoas às vezes possuem algumas posturas erradas. E essas posturas, na verdade, é como se ela estivesse dizendo assim: olha, eu sou mestre de mim mesmo, tá? O que você está falando não serve para nada, eu já sou o mestre. Cuidado. Porque os mestres, as pessoas que se dizem mestres de si mesmas, podem estar caindo num grande erro. Valorize, ore por aqueles que ensinam aqui. Peça ao Senhor para que enviem trabalhadores para a sua seara, trabalhadores firmes. Segundo, meus irmãos, lembre-se que você é fraco, que você não dá conta sozinho. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Senhor Jesus. Por último, não tenha uma língua dobre. Arranque do seu vocabulário tudo aquilo que é ruim, toda a linguagem torpe. Tenha uma linguagem sadia, que glorifique ao Senhor. Você que ainda não creu no Senhor Jesus, entenda uma coisa: diante do juízo de Deus, usando aqui uma analogia, todos os áudios, todos os vídeos serão abertos. Se fosse para usar nessa analogia, o Senhor tem todos eles na nuvem, no HD externo. E se você ousar dizer: não, Senhor, eu não fumo, eu não roubo, eu não mato, não faço mal para ninguém, o Senhor simplesmente dará play em um áudio em que você teve uma linguagem torpe, errada, e você será condenado. Porque pelas suas palavras serás condenado. Entenda isso. Mas também pelas suas palavras você pode ser redimido. Como?
Pois se me confessares diante dos homens, Jesus disse, eu também o confessarei diante de Deus, do meu Pai. E por suas palavras, você confessando que Jesus é o Senhor, você é salvo, você é perdoado dos seus pecados. Se você está tendo essa oportunidade hoje, você não faz, você será condenado. Porque é necessário que você confesse diante dos homens. É certo que existem casos especiais, uma pessoa que se converte nos 45 do segundo tempo, numa cama de hospital, isso acontece, tudo bem. Mas se você está são, está bem, e tem essa oportunidade, não confessa o Senhor Jesus, por suas palavras serás condenado. Lembre-se disso. Oremos, meus irmãos. Santo e amado Deus, nós te louvamos porque a tua palavra nos repreende, nos direciona. Pedimos perdão também, ó Deus, porque quantas vezes nossos lábios, ó Deus, pecaram contra ti. Ó Deus, coloca um guarda na nossa boca, Senhor. Ajuda-nos a levar a sério o título de mestre. Sermos humildes, ó Senhor. Entender que não temos força para dominar a nossa própria língua. Que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, nos ajude a limparmos o nosso vocabulário. Também, Senhor, dê força, dê coragem àqueles que precisam confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós rogamos a Ti, ó Deus, orando em nome de Jesus. Amém.